Essa live de hoje, ela foi pensada aí para atender pais, profissionais da área da educação, pedagogos, psicopedagogos. E eu trouxe um material aqui onde eu vou falar brevemente sobre a questão da escrita e como que a psicomotricidade contribui para que essa escrita aí tenha um bom desenvolvimento, para que a criança consiga ter um bom aprendizado e, consequentemente, aí, aprimorar essa parte tão importante, que isso daí, que a escrita nada mais é do que uma das formas de linguagem que a gente tem. A gente tem linguagem corporal, linguagem oral, e a escrita é uma das formas de linguagem tão antiga que está presente aí no dia a dia das pessoas. Boa noite, João. João Gabriel, boa noite. João Gabriel aí, agora treinador de goleiro do Barra Mansa. João Gabriel começou comigo na bateria de escola de samba e eu fico muito feliz de ver ele na área da educação física agora. Então, gente, vamos lá, começando. A escrita. A escrita, ela veio lá desde que o mundo, como diria minha avó, o mundo é mundo, começou lá com aqueles pequenos rabiscos que aos nossos olhos são abstratos, mas que naquela época era uma forma de comunicação e de registros. Então, é uma forma muito antiga de registrar e de se comunicar. E no nosso dia a dia ela se faz fundamental e ela tem um processo iniciado lá na educação infantil, onde as crianças têm a possibilidade aí de estarem fazendo seus desenhos, as suas gravuras, os seus primeiros escritos. E algumas coisas podem ocasionar uma certa dificuldade nesse processo de desenvolvimento dessa escrita. Então, hoje aqui eu não vou falar sobre a parte pedagógica da escrita, de letra, de alfabetização, nada disso, para ficar bem claro. Eu vou falar sobre coisas que afetam essa escrita e coisas que podem estar ajudando a criança a desenvolver essa capacidade de escrever. Então, para deixar bem claro. Na próxima oportunidade, assim como ano passado eu trouxe diversos profissionais, a gente vai ter uma live aí exclusiva falando sobre esse processo de alfabetização, que é o ensino tanto da escrita quanto da leitura. Hoje, o momento vai ser de desenvolvimento do ato psicomotor da escrita. Então, a escrita, ela é feita, a escrita formal, ela apresenta aí alguns tipos de letras. Eu vou começar falando dos tipos de letras, por quê? Porque uma coisa vai levar a outra. Então, a gente tem tipos de letras bem conhecidas. A letra bastão, que é conhecida como letra de forma, e a letra cursiva. Então, a gente tem a letra bastão, que é até essa letra que a gente coloca nos escritos aqui e tal. E a gente tem a letra cursiva, que é aquela chamada letra de mão dada, aquela sequencial. Então, essas letras são as letras mais utilizadas aí nas escolas e geralmente se inicia no ensino da letra bastão
e, posteriormente, a letra cursiva. A letra bastão, ela tem uma característica de não ter tantos contornos, não ter tantas formas. Ela é uma letra mais simplificada e mais fácil da criança estar reproduzindo ela, estar fazendo ela. Já a letra, quando ela passa para a parte cursiva, ela exige um refinamento motor maior. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar lá para o final. E alguns distúrbios podem dificultar esse traçado. Então, aqui a gente tem, antes da gente falar da dispraxia, que vai ser o distúrbio, um dos principais que afetam essa parte da escrita, fazer uma diferenciação aqui de dois distúrbios que as pessoas têm uma certa confusão, fazem uma certa confusão, que é a disgrafia e disortografia. A disgrafia é uma capacidade específica de aprendizagem, caracterizada por dificuldade de escrever as letras manuscritas de forma legível e correta. Então, a disgrafia ela é essa dificuldade de você fazer essa formatação das letras, de você conseguir escrever esses símbolos. As letras, na verdade, são símbolos. Então, é uma dificuldade que as crianças têm de fazer essa escrita de forma correta. Aí, seja ela bastão ou cursiva, aí é independente. A criança que geralmente tem a dificuldade de reconhecer a letra, de visualizar e reproduzir ela tem dificuldade tanto na bastão, ela é uma dificuldade de se escrever a letra. Por exemplo, o A. A criança tem uma dificuldade em estar fazendo esse símbolo do A, essa escrita do A, ou do B, ou do C. Na desortografia, ela além de ter essa dificuldade de escrever o símbolo, ela tem dificuldade de organizar essas letras de forma a formar uma palavra ou uma frase e de fazer essas correções ortográficas. É aquela escrita cheia de, que a gente costuma dizer, aos erros de português. Na verdade, isso daí é uma característica de um distúrbio, da desortografia, que tem essa diferenciação para a disgrafia. E essa dificuldade ela pode ter uma relação com a dislexia, que é a dificuldade de compreensão das letras, da formação de palavras. Então, são alguns dos distúrbios que podem prejudicar na escrita. Mas eu vou trazer para vocês aqui um que aí é mais a área da psicomotricidade, onde a gente trabalha mais, que é a dispraxia. Quando a gente fala em dispraxia, a gente fala de dificuldades caracterizadas da dificuldade de coordenação dos músculos que acabam interferindo em outras áreas do corpo. Então, a dispraxia ela não é somente de aspectos motores. A dispraxia, ela tem a dispraxia motora, mas ela não é uma característica motora. A dispraxia, ela é algo que ela envolve todo o corpo. Então, tanto a parte cognitiva, quanto a parte motora, quanto a parte sensorial e até mesmo a parte emocional. Então, ela é talvez o que mais interfira nessa parte aí da dificuldade da escrita.
E, Flávio, como que é dividida essa questão da dispraxia e como que a dispraxia ela interfere no dia a dia da pessoa? A dispraxia ela influencia na questão da coordenação motora grossa e ampla, que são os movimentos mais rudimentares, os movimentos mais bruscos que a pessoa faz, andar, saltar, correr. Ela interfere na parte de coordenação motora fina, que é a parte mais refinada de trabalhos manuais, de trabalhos que necessitam de uma maior destreza. Na questão de organização, aquelas pessoas que às vezes elas não conseguem organizar, seja ideias, organizar uma rotina, que trocam os horários. A questão da memória curta é uma questão de dispraxia também. A pessoa que esquece rotineiramente de coisas que ela acabou de fazer, de sequências lógicas que ela acabou de ter. A dispraxia, ela interfere em testes e provas. Sabe aquele aluno que faz uma prova e ele sabe, às vezes, aquela matéria, mas ele tem dificuldade de organizar o raciocínio, de organizar e fazer uma sequência lógica do raciocínio, que ele perde muito tempo para poder responder uma questão, que ele, às vezes, ele confunde questões que ele tem até um conhecimento, mas ele não consegue fazer essa associação, ter esse raciocínio mais rápido. A dispraxia, ela interfere na questão da percepção sensorial. Então, tem pessoas que são extremamente sensíveis a determinados sons, a luzes, a texturas, ou elas têm um excesso de sensibilidade a isso, ou não possuem sensibilidade para isso. Pessoas que não sentem tanto frio, outras que sentem frio em excesso. Pessoas que, às vezes, que são a questão do toque, quando você toca nela, que ela se sente incomodada, e outras pessoas que você pode tocar nela e ela nem sente o seu toque, porque ela não tem a sensibilidade na pele. Questão social e emocional também ela pode ser interferida por um distúrbio dispráxico. Quando a pessoa ela não consegue, geralmente pessoas com dispraxia, elas têm dificuldade na relação interpessoal, elas têm dificuldade nessa interação, nessa participação, porque são pessoas que às vezes não apresentam destreza em determinadas áreas, pessoas que não conseguem participar, às vezes, de modalidades esportivas, e por isso elas acabam se isolando. Uma característica da dispraxia também é a questão do cansaço. Quando a pessoa apresenta características de distúrbio de dispraxia, elas gastam energia, além de uma pessoa que, por exemplo, não tenha algum distúrbio de dispraxia. Por exemplo, o ato mesmo da escrita. A pessoa com dispraxia ela tem muito mais dificuldade na questão da escrita do que uma que não tenha nenhum distúrbio de coordenação motora ampla, fina, de organização espaço-temporal, porque ela vai demandar um tempo maior para poder fazer aquilo, às vezes ela não vai conseguir dosar a questão de força, tonicidade, isso daí gera um cansaço. A pessoa que não consegue organizar tempo e espaço para poder fazer determinadas tarefas, às vezes elas fazem a tarefa várias vezes para poder conseguir alcançar aquela finalidade, aquele objetivo. E a dispraxia pode levar, inclusive, à questão da depressão. Quando uma pessoa não consegue fazer algo, ela acaba se sentindo triste, se sente incapaz. Isso daí
é algo que a dispraxia, uma característica que a dispraxia acaba podendo promover. Resumindo, a dispraxia, ela vem do... A dispraxia, ela é o ato de você ter dificuldade em fazer algo. Então, dispraxia é de dificuldade e praxia, fazer. Ou seja, é uma dificuldade de se fazer algo. Então, a dispraxia ela não se limita ao campo motor. Às vezes as pessoas têm uma certa... Como é que se diz? Uma certa... Faz uma analogia quando se fala de dispraxia com questão meramente motora. A dispraxia não é uma característica e um distúrbio único e exclusivamente do campo motor. Ela envolve todos esses campos aqui que estão escritos. Coordenação motora grossa, coordenação motora fina, organização, memória curta. Ela pode interferir em testes e provas quando a criança vai fazer. É uma coisa que a gente pode perceber nas crianças, principalmente nesse primeiro ciclo aí do ensino fundamental, quando começam os testes. A questão de percepção sensorial afeta a parte socioemocional, então é a dificuldade de fazer algo. E, Flávio, o que isso aí vai ter a ver com a escrita? Então, gente, lembra que eu falei lá atrás que a gente tem dois tipos muito conhecidos de letras, a questão da letra cursiva e da letra de forma, que aí entram também, além da letra de forma e da letra cursiva, entra maiúsculo e minúsculo. Então, é uma gama de informações que a criança vai adquirindo ao longo do tempo. E, falando na questão dos tipos de letras, até para poder fazer um link com a psicomotricidade, letras de forma. Vamos lá, vamos falar. Quando a gente está lá na educação infantil, a gente começa a trabalhar figuras geométricas. Então, nas figuras geométricas, a gente tem ali retângulo, quadrado, triângulo, círculo, são as mais utilizadas nesse primeiro contato. Então, a criança ela já tem logo contato com essas formas. E quando a criança vai aprender as letras, ela se depara com muitas dessas formas. Por exemplo, o A, se a gente for pegar o A, o A de forma maiúscula, ele se lembra muito ao triângulo. Ele é um triângulo fechado no meio. Então, na verdade, ele é praticamente dois triângulos. Então, você abre o triângulo, fecha ele no meio. Quando a gente vai trabalhar a letra O, ela é quase um círculo, letra O. A letra B, se a gente for pegar, um traço com quase que uma bolinha e quase com a outra bolinha, quase um círculo. Então, são formas mais rudimentares e fáceis de fazer. Então, elas combinam muito mais com a questão da questão motora grossa do que com a questão motora fina. Então, são traçados mais fáceis de serem feitos. Então, por isso até que se começa o ensino da letra bastão antes da letra cursiva. Então, por volta ali dos 3, 4 anos de idade, as crianças conseguem e começam a fazer esses primeiros traçados, os traçados mais simples, letras mais simples, como o A, o O, o V, letras que têm um traçado mais simplificado, mais rudimentares. E
A parte motora, ela, por estar em formação, ela permite que essa criança já consiga fazer esses desenhos. Por isso que às vezes a gente pega a criança, às vezes a gente tem uma criança com 3 anos, da mesma turma, várias crianças, e assim, tem um que se destaca mais, consegue fazer uma letra num traçado melhor, outras não conseguem nem fazer nenhum traçado, mas já buscam fazer aquela reprodução daquele formato. E o que interfere isso? Vamos lá, a gente vai pegar a parte da psicomotricidade. Agora entrando no campo da psicomotricidade para poder chegar nessa questão das letras. A psicomotricidade, quando que a gente começa a trabalhar questão de ensino da escrita? Se a gente for pegar e falar, a gente começa a trabalhar quando a criança tem 3 anos de idade, começa a trabalhar quando a criança tem 2 anos de idade, começa a trabalhar quando ela tem 4, quando ela tem 5. Não. Na verdade, se a gente for analisar, a escrita ela já é trabalhada desde que a criança é bebê. Nossa, Flávio, desde que a criança é bebê, já começa a trabalhar a parte da escrita, sim. Lembra lá, quando a criança é pequenininha, que a gente coloca o dedinho na mão da criança e a criança aperta o nosso dedinho e fica ali apertando o nosso dedinho? Então, aquilo dali, a criança ela está fazendo um trabalho motor de manipulação. O começo é um movimento de contração involuntária, com o passar do tempo passa a ser voluntário. Quando a gente coloca um objeto na mão dessa criança, que essa criança passa a pegar, ela está trabalhando questão manual, questão motora. Quando a gente coloca um objeto para que essa criança, quando ela começa a engatinhar, para que ela vá buscar e pegar esse objeto, a gente está trabalhando questão manual, a gente está desenvolvendo a praxia dessa criança. A dispraxia é a dificuldade de fazer, a gente está fazendo a praxia, que é a praticidade em fazer, ela conseguir fazer determinada coisa. Então, o aprendizado da escrita, ele começa a ser feito nos primeiros meses de vida. Então, por isso que é importante, até quando a criança tem alguma patologia, que essa criança consiga fazer uma estimulação precoce, para que ela possa ter esses primeiros contatos. E ali a gente começa a trabalhar, ainda na fase de creche, inclusive, as questões sensoriais, que é o quê? A criança ter esse contato com diferentes texturas e formas. Isso é algo que vai facilitar lá na frente a vida dessa criança. E uma coisa interessante que a gente for pegar e ver, por exemplo, a criança, a gente coloca um objeto para a criança pegar, e essa criança tem que pegar o objeto e colocar, por exemplo, fazer um encaixe. Ela faz o quê? Um trabalho de coordenação óculo-manual, trabalhar a questão ocular com movimento de mão. E se a gente for pegar e comparar, quando a gente faz a questão da escrita, que a escrita nada mais é do que você ter também um trabalho óculo-manual, porque se eu não conseguir fazer essa coordenação olhos, mãos, eu não vou conseguir desenhar essa letra em determinado espaço. Então, esse trabalho a gente começa a fazer lá ainda nos primeiros meses de vida, lá na primeira, no berçário. Então, a gente começa a dar esses estímulos através de brincadeiras, coisas lúdicas para essa criança, para que ela consiga iniciar o desenvolvimento das capacidades óculos manuais dela, de forma bem rudimentar ainda, nada muito específico,
mas pensando que lá na frente ela vai precisar usar essas capacidades que foram desenvolvidas lá ainda na seu primeiro ano de vida. Além disso, a gente começa a trabalhar questões de tonicidade. Tonicidade é o quê? Quando a gente tem uma criança com a tonicidade normal, é a criança que ela consegue ter, ela consegue ter essa contração muscular de forma, músculos e tendões de forma normal. Quando a gente pega uma criança com hipertonicidade, é aquela criança rígida, que ela tem, que ela tem os tendões e músculos dela, as articulações bem rígidas, que não tem tanta mobilidade. E a criança com hipotonicidade é aquela criança que ela não consegue pegar um objeto que ela não consegue sustentar. Por quê? Porque os tendões dela, o músculo dela não consegue fazer a contração de forma que ela consiga fazer a pressão de determinado objeto. Então, essa estimulação motora nos primeiros anos de vida vai ser fundamental para a hora que a criança for iniciar a escrita. Aí a gente sai desse primeiro contato, ainda nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, para a sequência da vida dessa criança. Então, uma criança que ela é bem estimulada, que ela tem um contato com diferentes texturas, aquela criança que ela pega o seu próprio objeto e leva até a boca, por exemplo, a mamadeira, que o pai não fica colocando a mamadeira na boca, que não leva o copo. Aquela criança que pega o próprio alimento para poder se alimentar, essa criança está sendo estimulada e está trabalhando. Capacidades ali importantíssimas. Por exemplo, o ato de se alimentar da criança, quando ela pega o copo, ela tem que trabalhar a questão, por exemplo, estou aqui com a minha canequinha, quero tomar água. Quando a criança pega o copo, ela está, primeiro, questão de pressão. Palmar, ela trabalha os dedos dela, ou se ela pegar de forma bem rudimentar, com as duas mãozinhas ali, ela está fazendo parte de pressão. O ato de levar o copo à boca, ela tem que trabalhar o quê? Questão óculo manual, de conseguir, eu tenho que levar o objeto até a minha boca. Quando eu consigo chegar com essa caneca até a minha boca, eu estou fazendo o quê? Trabalho de noção espacial. De pegar o objeto e deixar o objeto no local. Estou trabalhando também questão de noção espacial. E, além disso, eu estou trabalhando questão da minha tonicidade muscular. Então, a criança ela começa a trabalhar. A escrita, na verdade, nada mais é do que uma sequência. É como se fosse a cereja do bolo da motricidade aí, no aspecto mais fino da palavra. Então, eu faço esse trabalho, eu vou desenvolvendo a vida. E através de quê? De coisas do dia a dia. Então, quando a criança ela começa a pegar o próprio brinquedo, que ela começa a pegar o próprio alimento, ela está desenvolvendo inúmeras capacidades ali que às vezes a gente não tem nem noção. E de maneira prazerosa para ela. Ela não pega, por exemplo, quando eu vou pegar uma criança lá na alfabetização, quando ela tem dificuldade de colocar uma letra entre o espaço da linha, que eu tenho que colocar ela no caderno de caligrafia. Então, ela vai aprender de uma forma mais prazerosa. E quando ela chega a uma determinada idade, quando ela começa a trabalhar ainda mais essa questão de noções espaciais, questão de controle corporal, de propriocepção, ela vai adquirindo capacidade de fazer novas funcionalidades do dia a dia dela. Por exemplo, a criança, ao colocar a roupa, quando ela vai pegar e tirar a roupa, por exemplo, ela vai fazer de diferentes formas. Ou de colocar, de ter que puxar. Olha a movimentação de dedo. Trabalho todos os dedos para poder conseguir vestir uma roupa. Ou colocar, ou tirar. Então, são movimentos que eu faço, que eu trabalho questão de mobilidade. Então,
ela é um aprendizado construído ao longo do tempo e de práticas motoras. Então, não adianta eu achar que uma criança que não tenha nenhum estímulo desde o berçário que ela vai chegar com 4, 5 anos de idade que ela vai conseguir fazer uma letra. Ela pode até conseguir ser um ponto fora da curva, mas não vai ser comum isso. Então, às vezes a gente vê crianças que têm a facilidade muito grande de fazer letras, de fazer desenhos, e a gente pega o histórico dessa criança, a gente vai ver que é uma criança que foi bastante estimulada, uma criança que teve bastante estímulos, bastante experiências e vivências. Então, por isso que é importante, desde o primeiro mês de vida, que a gente faça esses estímulos. Desde quando a criança nasce, a gente fazer esses estímulos. Porque uma hora esse estímulo a gente vai precisar utilizar ele de uma forma mais refinada. Mas para que ele faça isso de uma forma refinada, ele precisa o quê? Ser trabalhado do amplo para o restrito, para o complexo. Do fácil para o complexo. Do grosso para o fino. Então, com o passar do tempo, no período de creche e educação infantil, a gente vai desenvolvendo uma série de atividades onde as crianças vão trabalhar essas questões de reconhecimento de formas e parte manual. Então, o tempo todo, não adianta a criança somente trabalhar a parte manual. Ela precisa trabalhar o corpo dela no amplo. Ela precisa trabalhar o corpo dela no amplo. Não adianta a criança ficar também fazendo só trabalho de mão se ela não tem essa percepção corporal. Por quê? A criança ela precisa aprender a ter uma consciência do seu próprio corpo. Eu costumo dizer que a criança ela vai conseguir dominar o mundo a partir do momento que ela domina o próprio corpo, a partir do momento que ela tem consciência do seu corpo e do que seu corpo pode fazer, através do reconhecimento do seu esquema corporal, da sua imagem corporal. Se a gente não conseguir trabalhar esses campos da psicomotricidade da criança, ela vai ter dificuldade em outros campos da vida dela. Então, é fundamental que a criança crie uma consciência de quê? De noções de forte, fraco, para quê? Para que na hora que essa criança faça a escrita, ela não tenha, por exemplo, não sei se vocês já acompanharam, quando a criança começa a escrever, às vezes ela tem um traçado muito grosso ou às vezes um traçado muito fino. Para vocês entenderem a importância dessa questão corporal. Por que quando a criança faz um traçado muito grosso e outras fazem um traçado muito fino? Ou umas fazem um traçado que sai muito forte e outras que sai um traçado tão fraquinho que a gente não consegue nem enxergar? É porque ela não tem esse controle neuromuscular. Ela não tem esse controle da força dela, da contração dela, dessa força que ela vai exercer sobre algo para poder fazer. Como que a gente pode trabalhar isso? Por exemplo, quando a gente faz um trabalho de estimulação sensorial, quando a criança pega uma esponja, a força que essa criança vai exercer numa esponja para apertar essa esponja é completamente diferente da força que ela vai ter que exercer em uma massinha para poder fazer uma bolinha. Quando ela faz força para poder segurar um copo, é uma força completamente diferente que ela vai exercer para segurar, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui. Uma bexiga de aniversário. A criança, quando ela pega uma bexiga de aniversário, ela vai apertar, vai apertar. Ela vai chegar um momento da vida dela que ela vai saber que se ela apertar com excesso de força, que ela vai estourar. Ela descobre o estouro da bola, geralmente no susto. Ela toma o susto, mas depois ela vai começar a perceber, opa, eu preciso ter cuidado para pegar determinado objeto. Da mesma forma, quando eu pego, por exemplo, faço uma atividade com
com bola, da criança fazer um arremesso com bola, e ela sabe que, dependendo, ela vai criando uma questão de noção espacial, que ela vai entender que, dependendo da força que ela exercer para fazer um arremesso, a bola vai chegar no destino ou não. Então, é uma série de atividades que a gente faz ao longo da vida da criança para que ela tenha essa questão da consciência corporal, desse trabalho neuromuscular, que vai influenciar diretamente quando ela for fazer atividades que demandem um maior refinamento, demandem uma maior destreza. Aí eu vou trazer um erro comum que se tem quando vai trabalhar a questão da parte escrita, tudo achar que é parte de motricidade fina. Tudo movimento de pinça. Porque a criança não está conseguindo segurar o lápis, porque ela não está conseguindo fazer o movimento de pinça. Para quem não sabe, o movimento de pinça é esse movimento aqui. Então, quando a criança segura o lápis, peguei até um objeto aqui, porque eu não tenho um lápis aqui, mas quando a criança pega um lápis, geralmente o movimento que ela pega o lápis, que ela usa é aqui. Tem criança que pega o lápis dessa forma, com 2 dedos e o polegar fazendo a pressão, essa pressão. Outras crianças que colocam o lápis entre o dedo médio e o indicador, e mais fazendo a pressão com o polegar. E tem crianças que simplesmente não conseguem fazer esse movimento e pegam o lápis assim ou assim. Por quê? Porque não foi desenvolvido isso ainda na sua infância, lá nos seus primeiros anos de vida. Então, é por isso que a gente utiliza não somente movimentos de pinça, porque seria muito restrito a gente falar em movimento de pinça, motricidade fina, resumir a motricidade fina em somente movimento de pinça. Quando, na verdade, é algo muito amplo. Quando a gente pega lá no maternal, no MAT 1, MAT 2, que a gente começa a colocar a criança para poder ter contato com a tesoura, é para que ela consiga trabalhar esses dedos. Porque tem criança que às vezes vai pegar a tesoura com o dedo polegar e o dedo médio. Tem criança que vai pegar com o polegar e com o dedo indicador. Então, a gente coloca a criança para poder cortar diferentes texturas para que elas fortaleçam esse movimento. A gente coloca a criança para poder cortar em diferentes sentidos para que ela trabalhe não somente a questão de movimento de pinça e de corte, mas também questões de mobilidade, de punho, mobilidade de dedo. Então, é muito importante que a gente faça todo esse trabalho. Um exemplo, não é propaganda, tá bom, gente? Mas uma atividade que eu costumo fazer muito com crianças é pegar e abrir tampas. Quando a criança trabalha abrindo tampa, a criança adora abrir tampas. Às vezes só comprar um brinquedo caríssimo e a criança não vai brincar, e você vai deixar a criança com um pote, ela vai abrir o pote milhares de vezes para poder tirar a tampa, poder colocar a tampa. Vão reparando aí essas movimentações que eu vou fazendo com o punho, e no final vocês vão entender bem onde que eu estou querendo chegar. Quando eu coloco a criança para poder rodar tampas, fechar, abrir, isso daí eu começo lá cedo e fazendo de forma de brincadeira. E o que isso vai influenciar? Vai influenciar no seguinte: a escrita, principalmente quando for chegar na parte da letra cursiva, a letra cursiva é o quê? É aquela letra que é contínua. Ela é uma letra, ela sai do script e ganha novas formas. Ela fica mais arredondada, ela fica mais refinada e ela sai de uma letra, por exemplo, o A, ela já engata no P,
que às vezes já engata no O, e ela começa a ganhar contornos e formas. E como que eu vou fazer isso com uma criança? Como que a criança vai conseguir fazer isso? Para que a criança faça isso, a criança precisa ter o quê? Mobilidade. Ela precisa ter alguns aspectos. Ela precisa ter uma boa tonicidade muscular. Ela precisa ter uma boa consciência corporal para que ela consiga saber dosar a questão de força, intensidade e volume. Ela precisa ter uma boa capacidade óculo-manual, que é a questão da coordenação olhos, mãos. A criança precisa ter muito bem trabalhada a noção espacial para que ela consiga identificar ter uma facilidade para identificar essa letra e fazer ela em determinado espaço. A criança precisa ter uma boa propriocepção para poder, por exemplo, a criança fazendo uma atividade, se ela não tiver um bom equilíbrio para poder se manter sustentado em posição ereta para poder sentar, ela vai ter dificuldade na hora de sustentar o lápis em cima da folha para poder escrever. Então, ela precisa ter uma série de conhecimentos para poder chegar a essa escrita. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, em crianças, na escrita. Às vezes, ela tem até uma certa facilidade na parte dessa letra de forma, mas ela tem muita dificuldade na parte da letra cursiva. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, essa letra de forma, como não é uma letra sequencial, eu inicio a letra com um movimento bem rudimentar e encerro a letra para poder iniciar a outra. Então, é uma letra que geralmente eu não preciso ter rotações de punho. É uma letra que eu não preciso ter mobilidade de punho para baixo e para cima, que eu não preciso ter movimentações de braço e punho, porque quando eu vou escrevendo a letra cursiva, nem sempre eu consigo apoiar essa mão e com a mesma mão que eu estou apoiado, principalmente se eu não tiver essa parte espacial bem trabalhada, eu não consigo fazer isso sem que eu levante a mão para poder estar vendo a letra onde que eu estou colocando. Então, percebam a importância que tem você trabalhar todos esses aspectos, desde os primeiros anos de vida até chegar na parte onde a criança realmente vai aprender a escrever. Então, tem algumas coisas que a gente pode estar fazendo com as crianças. Por exemplo, eu não tenho um carrinho aqui, mas eu vou mostrar como que eu brincava de carrinho quando eu era pequeno. Quando a gente fazia uma pista de corrida imaginária, que você vai andando com o carrinho, você vai fazendo o quê? Opa, estou andando com o carrinho, estou andando com o carrinho. Quando eu vou para a escrita, quando eu vou fazer subiu, desceu, principalmente letras como L, opa, subi, desci. O L, você faz o quê? Rotação de punho. O M, opa, subi, fiz a rotação, desci. Subi, fiz uma rotação, desci. Quando eu estou brincando de carrinho, olha quantas vezes eu faço esse movimento. Então, são algumas coisas que a gente vai vendo e que a gente vê o quanto é importante na vida das nossas crianças para poder desenvolver algo tão importante quanto é a questão da escrita. Então, a gente consegue perceber crianças que brincam muito pouco e apresentam a dificuldade de escrita. Não que isso seja uma regra, mas é muito comum de ver isso. Então, a gente precisa estar dando sempre estímulos para essas crianças, para que elas possam desenvolver essas capacidades, para que quando elas realmente
quando elas forem precisar colocar isso em prática, que elas tenham todas as condições de desempenhar. Porque não adianta, às vezes, a gente colocar uma criança para poder fazer uma letra cursiva sem que ela tenha uma boa base motora. Então, é muito importante, principalmente quando a criança chega em um colégio, que se faça essa anamnese da criança. E durante esse período de pandemia, esse afastamento das crianças das salas de aula, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, que é o quê? Crianças que mudam de um ano para o outro, principalmente aquelas que saem do Jardim 3 para ir para a alfabetização, primeiro ano, a criança chega no colégio e o professor nunca teve um contato com aquela criança. O professor, às vezes, não sabe qual é o grau de conhecimento motor, de consciência motora que essa criança tem, e vai passar essa letra cursiva. E a criança vai apresentar uma certa dificuldade. Então, isso daí acaba dificultando o trabalho, tanto do professor quanto o trabalho do aluno, desenvolvimento do aluno. Então, é importante ter esse entendimento. E uma coisa que dificulta muito a questão da letra cursiva, falando agora propriamente da letra cursiva, é o quê? Quando a gente pega e vai ver anúncios, por exemplo, a gente não vê anúncio escrito com letra cursiva. Quando a criança anda na rua e ela vê uma placa, quando ela começa a entender as letras, ela não vê letra cursiva. Quando ela compra um produto, ela não vê letra cursiva. Por exemplo, aqui, está escrito aqui, protege de maus odores, parará, parará. Tudo letra forma, letra bastão. Então, a gente não tem tantas coisas que a criança tenha esse contato com a letra cursiva. Livros infantis, quando a criança pega os livrinhos lá, a maioria dos livrinhos infantis está escrito com letra bastão. Então, essa ambientação da criança com a letra, ela acaba causando uma desorganização aí, sensório-motora. Acaba tendo uma desorganização que leva à dificuldade. Então, é importante que a criança, que ela conheça os dois tipos de letra em simultâneo, de preferência. Por quê? Já pensou a criança quando ela aprende a vida inteira letra bastão, e quando ela já aprendeu a ler, aí sim ela vai conhecer a letra cursiva. Ela vai estar tendo dois trabalhos, aprendeu a ler e vai ter que reaprender a ler, porque ela não tinha conhecimento daquela letra. Tudo dali se torna algo quase que abstrato. Por mais que às vezes dá para você fazer uma ligação de uma letra para outra, mas ela acaba tendo essa dificuldade. Então, quanto mais tarde se inicia esse aprendizado da letra cursiva, também maior vai ser a dificuldade para que a criança aprenda. E a questão da letra cursiva, ela não é obrigatoriedade que a criança desenvolva. O que a letra cursiva facilita a nossa vida? Ela facilita na questão de velocidade, de raciocínio, de construção de frases mais rápidas. Por quê? A letra forma, speech, como queiram chamar, elas são separadas, então você precisa finalizar uma letra e ter essa noção de espaço para poder iniciar outra letra. Então, ela tem uma escrita mais demorada. A letra cursiva não. A letra cursiva ela te dá um dinamismo. Em contrapartida, a organização de espaço das letras é diferente. Ou seja, essa emenda que tem de uma letra para outra, se a criança não tiver muito bem trabalhada essa noção espacial e essa noção de separação, ela vai ter dificuldade em estar fazendo.
Então, a criança que cresceu a vida inteira vendo a letrinha ali tudo separada, de repente ela se depara com essa letra, uma emendada na outra. Aí é onde que costuma acontecer de uma letra sair trepada na outra, de ou ser um espaço muito grande, porque a criança não consegue dosar essa emenda de uma letra para outra. Então, é muito importante que, quanto antes ela, não que ela vá ter que fazer a letra cursiva, mas que ela conheça e reconheça. Lógico que a gente vai respeitar sempre um período de aprendizado. A criança vai aprender a letra bastão primeiro, por ser uma forma mais rudimentar e uma forma de você trabalhar essa letra, tanto parte de letra maiúscula e depois a letra minúscula do script saindo para a letra cursiva. Não atropelar esses processos, mas que elas conheçam e reconheçam essas letras, de preferência de forma simultânea, para que ela não tenha lá na frente essa dificuldade de compreensão da letra, porque desde novo, na caixa da boneca vai vir letra forma, no desenho, quando for aparecer o anúncio, vai ser letra de forma, então a letra que a criança vai ter o conhecimento vai ser essa letra de forma. E com o passar do tempo e com o aumento da tecnologia, surgiu um novo dificultador da questão de conhecimento e reconhecimento de letras, que é o quê? As fontes. É isso aí, as fontes. Fonte, o que é? São os caracteres utilizados nos programas de edição, seja de texto, de imagens. Então, hoje a gente tem infinidade de fontes com diferentes formatos. Então, isso aí acaba, quando a criança trabalha muito com questão de tela, fica muito em tablet, em celular, que ela começa a ter acesso muito cedo a YouTube, Instagram, que não é o correto, galera. Essa questão do excesso de tela, ela começa a ter uma vivência com outras letras e às vezes essas letras acabam sendo mais comuns do que aquela que ela trabalha no dia a dia do colégio ali, que quando entra na alfabetização passa a ser mais a letra cursiva. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa estar atento. Às vezes a criança não consegue fazer a reprodução dessa grafia, desse símbolo que é a letra, porque ela não está ambientada com aquela letra que ela está trabalhando. Às vezes ela fica 2, 3 horas no colégio trabalhando com letra cursiva, mas passa 12, 15 horas na frente de um celular, de um tablet, tendo contato com outra representação gráfica, com outro símbolo. Então, isso daí vai dificultar também no aprendizado da criança. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Sobre letra cursiva e letra bastão, em alguns países, a letra cursiva nem é utilizada na escola. Então, se aqui no Brasil já não é uma regra, em outros países ela nem faz parte principalmente depois da alfabetização, as crianças conhecem, mas não é tão utilizada quanto é aqui no Brasil. Então, a live, ela tinha esse intuito de trazer não o que é o certo, o que é o errado, como que faz a letra, não. De mostrar coisas que interferem no desenvolvimento da escrita, que dificultam o desenvolvimento da escrita e coisas que podem ser feitas e devem ser feitas para que facilite o desenvolvimento da escrita. E, principalmente, coisas que a gente precisa estar atentos aí na hora de fazer esse processo aí de desenvolvimento na educação infantil. Por isso, a importância muito grande aí das práticas e vivências psicomotoras, do contato com diferentes texturas,
da brincadeira com diferentes objetos, formas, cores e pesos também, que é importante a gente trabalhar com pesos diferentes, a gente trabalhar com brincadeiras onde a gente trabalha questões de tempo, espaço e também a questão de intensidade, porque vai ser muito importante na hora que a criança for aprender a escrever, essa questão dela saber dosar a intensidade, dela ter essa consciência neuromotora para que ela exerça a força, a pressão, a apreensão certa no lápis, para segurar o lápis, para que esse lápis tenha uma firmeza, para que a escrita saia com um traçado condizente com aquilo que a gente espera. Então, no próximo momento, a gente vai estar recebendo aqui uma psicopedagoga para poder estar falando mais especificamente da parte dessa construção da escrita, desse processo da escrita, de como sair do bastão para a letra cursiva. A gente vai estar aprofundando mais essa parte. E hoje foi mais para poder falar sobre isso. Eu espero que quem tenha acompanhado tenha gostado. Vai ficar salvo esse material no Facebook e no YouTube. Então, quem quiser acompanhar depois, compartilhar, pode estar compartilhando. E deixar o recado aí que a gente esteja estimulando as nossas crianças desde cedo. Alguns fatores influenciam também na parte da escrita, por exemplo, patologias como paralisia, distúrbios como autismo, síndrome de Down, o TDAH influencia muito nessa questão do desenvolvimento da escrita e da leitura, mas isso daí é um papo que a gente vai deixar para uma outra oportunidade, convidando aí um outro profissional para a gente estar fazendo um bate-papo. Se alguém tiver pergunta, pode deixar a pergunta aí, que na medida do possível eu vou estar respondendo. Quero mandar aqui um beijão para minha eterna diretora e professora Célia Maria. Professora Célia, professora de Educação Física, quando eu estava lá no ensino fundamental, e foi diretora do colégio que eu estudei em Volta Redonda, Colégio Estadual Rio Grande do Sul. Tenho muito orgulho de ter estudado lá, saí da escola pública e estou hoje aí buscando levar um pouquinho de conhecimento adiante, assim como lá atrás alguém me passou o conhecimento. Então, um beijão, Célia, muito obrigado aí por todos os ensinamentos aí que me deu na adolescência. Então, quem quiser fazer perguntas aí, pode mandar, que sendo do meu alcance aí, não saindo da minha área, está buscando responder. Se eu não responder agora, depois eu respondo em forma de vídeo, em forma de texto aqui na minha página. Beleza? Perguntinha? Alguém? Tem pergunta? A Jana mandou aí, bacana. É um processo muito importante de desenvolvimento da criança, a brincadeira com intencionalidade. E é por aí mesmo. A gente brincar, deixar que a criança brinque de forma livre, mas também que a gente faça a brincadeira de forma intencional. A criança precisa brincar de forma livre, espontânea, conhecer novas formas de fazer algo, de modificar, mas a criança precisa também ter brincadeiras intencionais. Por exemplo, quando você coloca lá uma série de objetos lá para ela estampar e tampar, a gente está com intencionalidade, a gente quer trabalhar aí a questão da motricidade fina dela e rotação de punho. Quando a gente coloca pega um borrifador e pede para ela aperte, a gente quer trabalhar a questão de pressão. Quando ela pule determinado objeto, a gente está pensando lá na frente, ela pode ser um atleta, algo do tipo. Quando a gente coloca
a criança para equilibrar segurando um objeto na palma da mão, pode ser que um dia ela venha trabalhar de garçom, não sei, ou de algo que ela precisa ter uma destreza. Quando a gente trabalha, faz brincadeira, a criança vai brincar de médico, isso e aquilo. Quando a gente dá ferramentas de brincadeira para a criança, que a criança faça lá com a chave de fenda de brincadeira, de parafusar, com alicate. Então, tudo a gente está com intencionalidade, brincando de forma lúdica e preparando essa criança aí para as atividades de vida diária, para as AVDs delas aí do futuro. Então, a psicomotricidade tem esse papel aí também, não só de trabalhar aí, vai muito além do correr, saltar, virar cambalhota, ela influencia uma série de coisas, como hoje a gente viu aqui, de coisas que influenciam no desenvolvimento da escrita da criança. A gente conseguiu conversar bastante sobre isso. Então, agradeço aí quem ficou até agora assistindo. Mais tarde eu vou estar disponibilizando esse material aí no YouTube. Um grande abraço mais uma vez aí. Parabéns a todos os psicomotricistas do Brasil e do mundo por esse dia 19 de abril, dia do psicomotricista. Até uma próxima oportunidade. Deixei aí o meu telefone de contato para quem precisar fazer algum tipo de acompanhamento de psicomotricidade clínica. Tem o Instagram, quem puder seguir, segue lá. E no YouTube também, que aí quase que diariamente tem vídeo, tem conteúdos novos. Beleza? Um abraço, até a próxima.